passo a passo do cachorrinho. Então, o objetivo nesse passo a passo é mostrar a confecção de todo ele. São algumas fotos que eu tirei dele. Ele é um personagem fácil confecção. Então, vamos lá. Essa é a parte do focinho, que você vai fechar, como eu mostro aqui. Lembrando que eu fiz ele à máquina, então eu deixei margem. Se você for fazer a máquina, deixa a margem. Se for fazer caseado, não precisa, a mão não precisa. Então, eu fiz aqui, marquei no feltro, onde eu tenho que pregar o focinho dele, costurar o focinho. É aqui que eu tenho que costurar o focinho nesse formato. E vou pegar aquela parte que eu fechei e encaixar exatamente aqui em cima. Exatamente aqui que vai dar o formato do focinho dele. Então, isso que eu fiz. Apliquei, aqui no caso eu fiz a máquina, você pode fazer com ponto palito. O focinho dele sobre a parte da frente da cabeça. E aqui na parte de trás, eu vou cortar para fazer o enchimento depois do focinho, tá? Então, a outra parte da cabeça eu coloquei por cima e costurei todo ele, todo, sem deixar abertura. E fiz um corte para poder desvirá-lo. Eu fiz o corte na parte de baixo, que é onde vai colar o pescoço, para não ficar aparecendo. Senão eu faria o corte na parte de cima, depois ia ficar aparecendo. No meio ia aparecer, mas aqui embaixo, como a gente vai colar o pescoço, então não vai aparecer. Desvirei ele todo. Ficou dessa maneira. Então, aqui pela parte de trás, onde eu fiz o corte para poder desvirá-lo, eu também fiz um pequeno corte para poder vazar lá no focinho e fazer o enchimento do focinho através dessa abertura. Daí eu consegui encher o focinho dele. Então, eu tenho o primeiro corte, que é o da cabeça que eu desvirei. Então, na direção dele, eu vou fazer um outro corte pequeno na parte da frente da cabeça, que vai vazar lá no focinho, para poder fazer o enchimento. Vai ficar dessa maneira. Então, esses daqui são os recortes do corpo, sendo que eu usei o papelão, porque eu não tinha, na cidade onde eu estava, não tinha o papel Panamá, mas eu não aconselho a usar o papelão para poder fazer essa parte. Eu aconselho usar o papel Panamá, porque o papelão, ele faz isso aqui, ó, ele quebra. O papel Panamá, ele é uniforme, ele não quebra dessa forma. Então, para as duas partes do corpo, você vai colar o papel Panamá sobre o feltro e depois vai fechar. Tá? Vai juntar, unir as duas partes, você vai fazer isso 2 vezes para o corpo. Essa parte é para a pata dele, 11 centímetros de comprimento por 12 de largura. Você vai recortar o retângulo, fechar e fazer o enchimento. Colocar o enchimento. Vai posicionar essa parte da pata na parte do corpo. Desta maneira aqui, de modo que ele fique em pé. Então, do lado, você vai fazer com ponto invisível
desta maneira, colocando a pata nas partes do corpo. Ponto invisível. Vai ficar assim, ó. A parte de baixo, que são duas partes dessa, com as pernas aqui, ó, posicionada, fechadas aqui com ponto invisível, conforme eu mostrei, para que ele fique em pé. E a parte de dentro vai ficar chata, porque aqui vai ser o papel Panamá. Então, você vai fazer o enchimento dele, você pode fazer um buraquinho no centro, do lado de fora, ou você pode deixar uma abertura se você casear a mão e fazer o enchimento da parte de trás. Essa daqui é a base que você vai colocar na pata, na parte de baixo, para fazer o acabamento. Ele vai ter que ficar bem cheio, coloque bastante enchimento e vai terminando aos poucos. A orelha recorte 2 vezes, costure dos lados, abra, faça o recorte e desvire a orelha ou caseie a mão. Essa parte aqui é o da pata, que eu fechei do lado. Tá? Na verdade, essa aqui não é a parte da pata, essa é a parte do pescoço. Você vai recortar o pescoço, vai fechá-lo e vai costurar a base do pescoço. Coloque bastante enchimento nessa parte do pescoço, muito. Ele tem que ficar bem durinho, porque é a sustentação da cabeça do boneco. Essa é a parte dos olhos, recorte 2 vezes, fiz o corte, desvire e coloque o forrobel. E foi dessa maneira que eu fiz, mas você pode fazer à mão, só caseando. A máquina deixa margem. Então, quando eu costurei, eu já coloquei a pálpebra no lugar. Aí ele já ficou com a pálpebra toda costurada. Ou seja, eu coloquei o feltro branco, a pálpebra e depois o feltro caramelo. Fechei, desvirei e tive esse resultado, que são os olhos. A parte do focinho, também recheada de forrobel. Sobrancelhas, que é o olho, o meiozinho do olho. Essa parte é como eu lhe falei. Você vai encher bem, porque essa parte aqui é o do pescoço, tem que ficar bem cheio, e vai posicionar. Então, aqui você vai terminar fazendo ponto invisível, fechando, porque aqui vai um acabamento, então não precisa se preocupar, não. Ele ficou aberto aqui, porque eu fiz enchimento por aqui. Então, essa parte aqui é um acabamento que eu medi. Eu recortei um pedaço oval e na largura do pescoço eu vazei aqui para poder entrar bem justo no pescoço, para poder fazer o acabamento da cabeça. Porque essa parte da cabeça que você viu que a gente colocou e que costuramos, né? Costuramos com pontos, que é essa parte aqui, é a parte da cabeça, da frente. A primeira parte da cabeça dele. Isso aqui é o pescoço que vai entrar aqui, que já tá com ponto invisível também. Então, recorte uma parte oval, vaze e fie pelo pescoço para poder fazer o acabamento em torno da cabeça. Então, aqui é a cabeça, atrás a gente está colando o pescoço dele. Aqui são as partes já coladas.
A boca dele só recortada e colada. Então, essa foto aqui não tá dando para ver muito bem. Vou pegar a próxima. Isso. Então, é isso aqui que eu falei. Essa é a cabeça dele. Então, é a parte que você recortou oval, de acordo com o buraco que você tenha ficado aqui na parte da cabeça. Você recortou o oval, enfiou no pescoço para poder fazer o acabamento em torno da cabeça, tá? E aqui você vai abrindo aos poucos para que ele entre bem rente. Una essa parte da cabeça ao corpo com cola quente e depois com ponta invisível para firmar mais. Então a cabeça dele já está sustentada ao corpo. Vai ficar desta maneira. Então eu liguei essa cabeça a esta parte do corpo da maneira que estava nas fotos anteriores, que é colando ele bem em cima de onde a gente deixou aberto para fazer o enchimento, desvirar e fazer o enchimento da cabeça e colar aqui na parte de trás. Vou pegar uma outra foto. Essa daqui é o acabamento verde, que vai ser a coleira dele. Então, você vai recortar uma tira, no caso de 6 centímetros, costurá-la e desvirar. Ela tem 20 centímetros de comprimento e 6 de largura. Virou, costurou. Essa é a pata dele, você vai recortar 2 vezes, costurar, fazer o enchimento, que eu fiz um corte para fazer o enchimento, para poder desvirar, no caso porque eu fiz a máquina. Se você for fazer à mão, não precisa, é só fechar, fazer o enchimento e marcar os dedos. E vai colar as patas, a perna sobre a pata, na posição do calcanhar, aqui na posição de trás, dessa maneira. Vai marcar os dedos, fazendo a marcação do dedo, que na verdade é um ponto caseado, só que ao contrário. Eu mostro como fazer no vídeo do YouTube da raposa, eu mostro como fazer esse ponto para marcar os dedos. Eu vou colocar o link também no envio da apostila. Então, você vai marcar os dedinhos do cachorro, vai ficar dessa forma. Vai pegar um tubo de PVC com 24 centímetros, encapá-lo com feltro da cor do corpo dele para poder ligar as partes do corpo. Então, essa parte aqui é a que está colada na pata, que é uma mola que eu tive que improvisar com arame. O ideal é que você ache uma pronta para comprar. Então, aquele tubo de PVC, eu vazei um pedaço do corpo para introduzir o tubo, porque só com arame ele ia ficar muito mole. Então, eu resolvi passar um tubo no meio dele para poder fazer a sustentação. Eu usei um estilete, marquei, cortei e enfiei o tubo encapado com feltro. No pescoço, eu fiz o ponto invisível para fazer a união do corpo com o pescoço, da cabeça com o pescoço também. Fiz o enchimento da parte da coleira e fiz o acabamento com ponto invisível. Então, isso aqui é a mola, que foi feita com arame. Porque eu não consegui uma mola pronta. O pé dele colado, ele não tem muito mistério, eu acho que a parte assim que pode gerar alguma dúvida na hora da confecção é do pescoço, mas a parte do pescoço, depois quando vocês começarem a montar, vai perceber onde que vai ser colado o pescoço.
Na parte dele, como eu fiz a máquina, eu costurei 2 vezes, desvirei, fiz o enchimento e marquei os dedinhos. Se você for fazer a máquina, a mão, quer dizer, desculpa, se você for fazer a mão, é só casear ao redor e fazer o enchimento e marcar os dedos. Toda vez que for fazer a máquina, tem que deixar margem, porque toda a apostila ela é feita para ser feita à mão, então não foi deixado margem. Eu fiz a máquina que foi para poder me adiantar. As patas dele posicionadas. Aqui é aquela parte que eu falei da pata, que você tem que colocar no corpo, posicionar, colar com cola quente para depois vir com o ponto invisível e fazer o acabamento. Detalhe do rosto, detalhe da coleira. Então essa parte aqui é o pescoço. Então a coleira vai entre o pescoço para fazer o acabamento do pescoço com o corpo. E aquela parte oval que você cortou vai fazer o acabamento da cabeça com o pescoço. E essa parte verde do pescoço com o corpo. Então ele ficou desta maneira. Posicionei a orelha, colei com cola quente, colei a sobrancelha com cola para isopor polar, cortei uma vez no feltro branco, uma no caramelo e a pálpebra, costurei e desvirei, ficou dessa forma. A boca só é cortada e colada, o nariz é recheio de forrobel. Para o rabo também foi feito a mola com arame. Isso aqui eu preguei uma bolinha de feltro. Vou pegar uma foto dele de frente, de cima. Então aquele tubo PVC que a gente passou nas 2 partes do corpo dele, ou seja, você vai vazar e vai inserir o tubo de um lado, do outro, vai passar uma cola. Eu passei uma cola quente e introduzi o tubo, então não ficou aparecendo a cola aqui por fora. Para colar essa mola junto ao corpo, você recorte 4 círculos com 3 centímetros. 4 círculos e cola as bases da mola próximo ao corpo, para ela não ficar encolhida e nem saindo da posição. Na hora de recortar o molde, aquela parte do papel Panamá, são essas 2 partes do corpo. Então, ou seja, essa parte aqui tem que estar reta, essa de trás tem que estar reta e depois fazer o enchimento. Essa parte da perna dele é encaixada aqui na parte do corpo e finalizada com ponto invisível, de modo que na posição ele fique em pé. Então você vai ter que posicionar ele no corpo, na parte de baixo, para que ele fique certo. Então não tem segredo. A parte mais complicada dele é a parte do pescoço, mas você já sabe que fez o pescoço, fechou dos 2 lados, basta unir a cabeça com o corpo através do pescoço, colando e fazendo ponto invisível para poder ficar mais firme. O arame eu achei em casa de material de construção. Aqui o pedaço de PVC encapado. As patas dele são coladas e depois o acabamento é feito com ponto invisível e marcado os dedinhos. Então, para ele é só. Espero que vocês tenham conseguido pegar bem. E qualquer dúvida, sabe que eu estou à disposição.